Eventualmente você tem ouvido falar em endoscopia da coluna. O que é isto? Nós estamos aqui com um especialista no assunto, Dr. Maurício Rezende, ortopedista aqui no Hospital Anchieta. O que é endoscopia da coluna? Bom, acho que a gente tem que começar falando a respeito de por que operar a coluna, né? Hoje existe uma dúvida geral, né? A cirurgia da coluna, ela vem ao longo da história sendo carregada de muitos mitos, né? Oh, doutor, mas eu vou operar a coluna, eu vou ficar aleijado. Quantas vezes chegam esses questionamentos para nós? A coluna tem duas funções. Ela tem a função biomecânica, que é a função de sustentação do tronco, de mobilidade, e ela tem a função de proteção das delicadas e extremamente nobres estruturas que comunicam o cérebro ao restante do corpo, medula e os nervos. Quando alguma dessas duas funções fica comprometida, você tem que fazer o tratamento, e se o tratamento não cirúrgico, o tratamento fisioterapêutico, o tratamento medicamentoso, repouso, aí tem também uma arte de condução. Cada médico tem sua arte específica de conduzir o tratamento não cirúrgico. Mas quando esse tratamento não consegue atingir o objetivo e a pessoa está sem qualidade de vida, a gente tem que tratar, adereçar a doença especificamente. Se ela tem uma disfunção mecânica de sustentação, se ela tem uma instabilidade, a coluna está bamba e não resolveu tratando com fortalecimento muscular, com fisioterapia, nesse caso, a gente tem que tratar cirurgicamente a estabilidade. Então, a gente tem que estabilizar, a gente tem que dar uma ajuda para essa coluna para que ela sustente a carga. Geralmente, a gente faz isso usando parafusos e hastes. E a endoscopia é uma forma de cirurgia? É uma forma de cirurgia, mas aí a endoscopia ela já entra na outra função, que é a função de proteção dos elementos neurológicos. Então, quando algum desequilíbrio na coluna leva a uma lesão dos elementos neurológicos, uma hérnia de disco, um desencaixe ali da coluna, um bico de papagaio, um osteófito, quando você tem alguma estrutura neurológica ameaçada, comprimida, a gente tem que levar a uma descompressão dessa estrutura neurológica. Tá? Tradicionalmente, se faz isso por via aberta. O que é isso? Você faz um corte, tira um pequeno pedaço da coluna, um pequeno pedaço. Eventualmente, você tira só ligamento, só carne, mas eventualmente tem que tirar um pequeno pedaço da coluna. Você afasta aquela estrutura neurológica comprometida e tira o pedaço da hérnia de disco, do tecido, o fragmento que está causando aquela compressão. Mas hoje há uma tendência progressivamente maior a você tentar evitar invadir essa coluna e tirar pedaços dessa coluna. Então, a tendência atual é a cirurgia endoscópica. O que é a cirurgia endoscópica? Você faz com o paciente acordado, não tem anestesia geral, tá? Ele recebe apenas uma sedação, ele fica sonolento. A gente faz anestesia local. A gente tem cânulas que, com o uso de radiografias no momento da cirurgia, a gente injeta essas cânulas, guiando-nos por essas radiografias, até a gente entrar ali dentro da doença, na hérnia de disco. E a gente nós visualizamos o nervo comprimido, visualizamos a hérnia de disco, e ali, com o paciente acordado, a gente traciona aquela hérnia de disco, a gente retira aquela hérnia de disco e, eventualmente, o paciente sente um alívio imediato, na hora. Essa cirurgia por câmera, ela está desenvolvendo-se a passos largos. Na verdade, ela não é tão nova, ela já tem mais tempo, mas a tecnologia tem se aprimorado cada vez mais. Hoje a gente pode, por exemplo, serrar um pedaço doente da coluna para aliviar melhor um nervo comprimido, sem ter que fazer um corte grande no paciente e entrar. Então, assim, a cirurgia de coluna por via endoscópica, ela é uma promessa, ela está chegando para ficar e assim, o paciente vai embora para casa, eventualmente, no mesmo dia ou no dia seguinte andando.